Vamos falar de setor aéreo? Bora, porque tem mais um convidado com a gente nessa edição do Nova Manhã, economista, consultor, especialista em gestão, Ricardo Mello, para falar sobre essa crise no setor aéreo e esse pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Oi, bom dia, pessoal, tudo ótimo. Bom, Ricardo, a Gol entrou aí com esse pedido de recuperação lá nos Estados Unidos, como a Michelle destacou, chamado capítulo 11, Chapter 11, que outras companhias também já se utilizaram, né, desse expediente em algum momento. A gente lembra aqui de Cabeça Latam, a Delta também já se utilizou disso. O que é exatamente esse Chapter 11, esse capítulo 11, o que é que significa numa recuperação judicial, Ricardo? Olha, o Chapter 11 é como, aqui no Brasil, a gente também tem o mesmo mecanismo de recuperação judicial, né? Quando uma empresa tem dívidas muito altas, as americanas fizeram isso há pouco tempo atrás aqui no Brasil também, né? Tem dívidas muito altas, e para que essa empresa não pare as suas operações, até porque se ela para as operações, ela não consegue ganhar dinheiro ou gerar caixa suficiente para pagar os seus credores, pessoas que têm dinheiro emprestado com ela, ou fornecedores que venderam alguma coisa que ainda não receberam, essa empresa ela tenta se proteger através, no Brasil, no mecanismo de recuperação judicial, nos Estados Unidos, no mecanismo do Chapter 11, que é a recuperação judicial americana. Então, quando a empresa pede aí o Chapter 11, a Latam fez isso em 2020, você comentou da Delta também, que fez há pouco tempo, a empresa fica, então, ela se protege, né, para que nenhum credor queira pedir ou demande dinheiro judicialmente ou valores muito altos que ela deve, o que poderia inviabilizar suas operações. Então, a Gol, dessa maneira, está garantindo a sua operação, e aí o que ela tem que fazer? Ela tem que montar um plano. Quando ela faz esse pedido, né, de Chapter 11 ou de recuperação judicial nos Estados Unidos, ela tem que mostrar um plano. Ok, eu tenho esse tipo de dívida, as minhas operações, eu ganho esse tipo de dinheiro na minha operação hoje, essa dívida aconteceu lá no passado por algum motivo específico. No caso, a Gol, ela culpa bastante a pandemia, porque na pandemia as empresas aéreas sofreram demais, de fato, ficaram com aviões parados, né? Tinham que pagar os aluguéis dos aviões, ainda que eles estivessem parados e tudo mais. Então ela culpa isso e faz lá um plano. Olha, em tantos anos, em tanto tempo eu consigo me recuperar, consigo ir pagando os credores. E além disso, quando você toma esse tipo de atitude, você mostra também para quem você tem atividade que você está em maus lençóis, e geralmente você consegue descontos em cima da sua dívida. Você fala, olha, eu devo, não nego, quero pagar, posso pagar 50%, 60%, 70% dessa dívida, me ajude, por favor, porque é melhor você receber um percentual daquilo que eu te devo do que você não receber nada, caso eu venha à falência, caso eu pare de operar. Então é isso que a Gol está fazendo para o Brasil, né, para o nosso setor aéreo. É positivo porque se a gente tem aqui 3 players mais fortes, certo? A gente tem Gol, Latam e Azul. Perder um deles seria muito difícil, seria muito complicado para o nosso país. Isso a economia perderia fluidez, perderia dinâmica, né? Quando você perde um dos 3 players importantes do setor aéreo brasileiro. Então foi interessante esse pedido para o Brasil. Ô Ricardo, qual deve ser o papel do governo numa situação como essa? A gente tem aí a informação de que o governo está elaborando um fundo de financiamento de 4 a 6 bilhões de reais para tentar socorrer as companhias aéreas brasileiras, deve lançar em breve esse Voa Brasil, com uma espécie de subsídio também, né? Porque ajudando as pessoas que têm menos condições de poder voar e ao mesmo tempo movimentando mais as empresas aéreas. Na sua visão, até onde o governo pode ir e o que seria eficiente nesse momento para ajudar essas companhias? Olha, Michele, ótima pergunta. Eu sou economista liberal, eu costumo não defender subsídios públicos ou do governo para um ou outro setor, porque quando você dá um subsídio para um setor, significa que você está tirando de algum outro. O dinheiro, o cobertor é curto. Mas neste caso, especificamente, em relação às aéreas, eu defendo que o governo tenha sim que auxiliar as empresas aéreas. As empresas aéreas no mundo inteiro, praticamente,
são ou foram auxiliadas pelos seus governos. Não é um mercado onde se ganha muito dinheiro, apesar da gente pagar as passagens aéreas, nós como os consumidores, e a gente sempre acha que as passagens estão caras, né, quando você compra em cima da hora, esse tipo de coisa, mas na verdade os custos dos aviões, não sei se as pessoas têm ideia, mas aviões custam 300 milhões, 500 milhões de reais, sabe? Então, às vezes R$1 bilhão. O custo de um único avião é um valor assim absolutamente absurdo. Então essas empresas têm que alugar esses aviões e esse custo é muitíssimo alto. Eu vejo com bons olhos, então, o governo, né, tentar ajudar esse setor. O 4 a 6 bilhões, assim, ajuda, um pouco, tá? A dívida da Gol, para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, ou quem nos vê, é de 20 bilhões de reais. 4 a 6 bilhões, a gente está falando para o setor inteiro. Então, pode ajudar, acho que é papel do governo auxiliar esse setor, porque o país precisa desse setor. A gente não daria para o Brasil falar, não, tudo bem, vamos deixar as empresas brasileiras todas quebrarem e vamos deixar outras empresas de outros países, né, tomarem o nosso setor aéreo. Nenhum país faz isso. Então, todos os países, de fato, os governos costumam auxiliar segmentos que são muito relevantes. Esse é um segmento muito relevante, então eu vejo com bons olhos o governo auxiliando esse segmento, e o governo já disse que esse fundo, né, são para 3 coisas principalmente. Para pagar aluguel de aeronave, que é o maior custo que as empresas aéreas têm. 2, fazer investimentos em novas aeronaves, né? E a terceira coisa é em fazer manutenção, que é o que a gente quer, a gente que está voando aí, a gente quer que a manutenção desses aviões esteja em dia para que não tenha nenhum problema, não tenha nenhum risco. Então, eu vejo com bons olhos. Claro que o governo, quando faz isso, tem que entender se essas companhias já estão sendo bem geridas. E no caso do Brasil, quando a gente olha aí nos últimos 20 anos, eu conheço o setor já há 20 anos, né? Trabalhei lá para a TAM, quando nem chamava Latam, em 2003 como consultor. Naquela época fiquei muitos anos trabalhando com o setor aéreo. E eu me lembro muito bem que é um setor sempre muito complicado nessa parte de lucratividade e tudo mais, e que em muitos países precisa desse auxílio do governo, né? Então eu entendo que o governo auxiliando aqui o segmento, ele acaba auxiliando o país como um todo, porque é quase uma ideia de infraestrutura. A gente precisa ter transporte de um lado ao outro para que seja mais fácil para fazer negócios e tudo mais, e também para que seja mais fácil que a população consiga viajar de um canto ao outro no país. Tá certo. Ricardo Mello, economista, muito obrigado pela participação aqui com o jornalismo da Nova Brasil. Uma ótima semana aí para o senhor. Imagina, foi um grande prazer, estou aqui à disposição. Muito obrigada.